A paz do Senhor. Graças a Deus por mais esse momento que Ele nos concede. Podemos estar aqui voltando a falar com cada um de vocês para postarmos o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 12, de 22 de março de 2020. A lição de hoje tem como título Jesus, o Homem Perfeito. Na lição passada nós falamos sobre o homem do pecado, o anticristo, e naquela lição nós abordamos que este indivíduo, podemos dizer assim, ele será vencido por Jesus, o homem perfeito. E na lição 12 de hoje nós estaremos exatamente estudando sobre Jesus, o homem perfeito. Sabemos que Jesus, ele foi o Deus encarnado. Ele se tornou homem para que pudesse, com o homem, redimir o homem e trazer o homem de volta para Deus. Porém, ele era o homem perfeito no aspecto de ser o Filho de Deus, e também, enquanto homem carnal, ele escolheu obedecer ao Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, em sua vida não houve nenhuma imperfeição. O textuário da nossa lição nos apresenta em Lucas capítulo 5, verso 52, esse capítulo 2, melhor dizendo, verso 52 do livro de Lucas. Esse texto também aparece na leitura bíblica em classe, estarei, portanto, só lendo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, que nos apresenta exatamente aqui o crescimento de Jesus enquanto homem, desenvolvendo de uma maneira plena e também desenvolvendo diante de Deus. O texto áureo da nossa lição nós lemos: a verdade prática nos apresenta verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Muito interessante essa verdade prática, porque ela nos apresenta que Jesus, ele é o verdadeiro Deus, é verdadeiro homem, e enquanto Deus, verdadeiro Deus, ele é igual ao Pai, porque ele é um com o Pai, e enquanto homem, ele é igual a nós. Isso é muito interessante, porque nós temos aqui a dupla natureza de Jesus, que mesmo se tornando homem, nunca deixou de ser Deus. E isto não é algo meramente aparente, isso é uma realidade quanto à natureza de Jesus. Aí a nossa leitura bíblica em classe, aí em Lucas capítulo 2, versos 40 até o verso 52, nós temos aí algumas informações sobre Jesus, sobre o seu crescimento, sobre a sua natureza. Aí no primeiro verso, o verso de número 40 do capítulo 2, nos apresenta: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aqui temos uma referência sobre Jesus quando ainda criança, mostrando que ele crescia enquanto criança, mas também ele se fortalecia no espírito. E a sequência do verso nos apresenta que Jesus, enquanto criança, era cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Esse é um ponto significativo, porque nós sabemos que Jesus, enquanto homem, ele recebia da parte de Deus a graça necessária para poder crescer diante de Deus e também para ser um diferencial entre os homens. Portanto, a graça de Deus, a sabedoria divina estava sobre Jesus. Aí o verso 41 nos apresenta: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Era um costume dos pais de Jesus, Maria e José. Eles iam todos os anos a essa festa anual, a essa festa da Páscoa, e Jesus, é claro, ia também com eles. Eles levavam Jesus, quem até então era uma criança. Aí o verso 42 nos apresenta: e tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Temos agora Jesus com uma idade
entrando na juventude, uma vez que com 12 anos, aqui o jovem ele já era apresentado à sociedade, assumindo responsabilidades sociais. Então aqui socialmente Jesus ele seria apresentado, um judeu, seria apresentado a partir da idade aqui de 12 anos. E não poderia ser diferente de Jesus enquanto homem. Então temos aqui, como de costume, Jesus subindo a Jerusalém, segundo o costume, para ser apresentado. E aí o verso de número 43 nos apresenta o seguinte: e regressando eles, terminados aqueles dias de festa, regressando os pais de Jesus para a sua terra, ficou o menino Jesus em Jerusalém. Que nós temos uma informação, quando os pais de Jesus eles descem para a sua terra, Jesus acaba ficando em Jerusalém, ali naquele lugar onde, juntamente com seus pais, eles haviam descido para a festa da Páscoa. E aí ele ficando em Jerusalém, isso aqui é interessante porque nós vamos ver aqui esse episódio quando os pais de Jesus eles separam-se de Jesus. Como aí nos diz o texto, ficou o menino em Jerusalém e não souberam seus pais. Ali em meio à multidão, a muitos que estavam ali, certamente José e Maria. Eles pensaram que Jesus estivesse acompanhando ali seus amigos, outros membros da família, eles acabaram voltando sem que Jesus estivesse ao lado na sua companhia. Aí o verso de número 44 nos apresenta: pensando, porém, eles que Jesus, no caso, viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Eles pensavam que Jesus ele viria na companhia dos demais, só que eles procurando, eles perceberam que Jesus não estava na companhia de parentes e conhecidos, como nos apresenta aí o verso de número 45. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Uma vez que eles perceberam a ausência de Jesus, como o texto já deixa bem claro, eles voltam à procura de Jesus, e é exatamente nesse voltar à procura de Jesus que eles terão uma grande surpresa. Nós já vamos ver aí o primeiro momento onde a Bíblia nos relata um episódio envolvendo Jesus que deixa já os seus pais perplexos. E, no caso, a sua mãe já guardava isso no seu coração, o que viria a ser aqueles episódios envolvendo Jesus, porque certamente já apontava algo para o futuro em relação ao seu ministério e à sua existência enquanto um Deus encarnado, enquanto um menino, vamos dizer assim, diferente por ter sido gerado por obra e graça do Espírito Santo. Então aí no verso 46 nós temos o seguinte: e aconteceu que depois de 3 dias que ele havia desaparecido, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores. Ao voltar para Jerusalém, eles encontram Jesus assentado nos meios dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Então aqui nós temos esse episódio bastante conhecido, onde Jesus agora ele se encontra no meio de sábios, no meio de doutores, e esses doutores agora eles estavam inquirindo, interrogando a Jesus. Jesus estava os ouvindo e também Jesus estava os interrogando. Então mostra que exatamente Jesus se destacando no meio desses doutores, conversando com doutores a ponto de poder dialogar com eles, ser inquiridos por eles e também fazer perguntas àqueles doutores, àqueles homens sábios. Ao verso 47 nos apresenta: e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Aqueles que ouviam a Jesus admiravam da sua inteligência e da sua resposta. E aí me vem à mente algo assim que eu julgo ser importante, porque quando da criação do homem, o primeiro casal, Adão e Eva, antes que eles pecassem contra Deus, eles tinham a sabedoria perfeita. Eles tinham a sabedoria perfeita, um conhecimento perfeito, o poder de nomear todos os animais e assim comandá-los.
isso depreendia do homem uma sabedoria. E nós temos então que naquele contexto de antes da queda, de inocência, o homem ele era perfeito na sua sabedoria. E nós temos agora Jesus, enquanto criança, ele apesar de ter nascido, se tornado carne, mas ele não trazia consigo a contaminação do pecado. Portanto, ele tinha uma sabedoria perfeita. E Jesus agora, tanto enquanto filho de Deus, podemos dizer assim, enquanto ser sem pecado, ele esboçava essa sabedoria diante dos homens com os quais agora os doutores, com os quais ele interagia. Aí o verso de número 47, como nós já lemos, todos os que o ouviam admiravam da sua inteligência e de suas respostas. Verso 48. E quando o viram, no caso aqui os seus pais, quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Aí nós temos aqui uma espécie de uma repreensão de Maria a Jesus, exatamente pela atitude dele de não ter seguido, uma vez que a festa havia acabado, porque ele não seguiu, no caso com os parentes, com os amigos, porque ele não voltou juntamente com os seus pais. E aí ela vai então exatamente e faz essa reclamação, podemos dizer assim. Filho, por que fizestes isso conosco, se nós estávamos preocupados? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. Imagina a aflição de José e Maria procurando, no caso, por Jesus, o seu filho. Verso 49. E ele lhes disse, isso aqui é fundamental, é muito importante dentro do contexto bíblico. Aí o verso 49, e ele, Jesus, lhes disse, por que é que me procuráveis? Era normal que os pais estivessem o procurando. Porém, essa pergunta de Jesus, por que é que me procuráveis, tem um cunho no mundo espiritual, no tocante à missão que Jesus ele veio exercer no mundo, que naquele momento esse questionamento, por que me procuras, ou por que me procuráveis, já leva Maria, já leva os pais de Jesus a pensarem em relação ao porquê da existência de Jesus, o porquê da sua encarnação. Então, depois que ele faz esse questionamento, nós temos o seguinte, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai, e aqui pai com letra maiúscula. Então aqui o que nós temos aqui, Jesus agora está questionando a sua mãe e ao seu pai, no caso humano, o seu pai adotivo José, é exatamente isso, olha, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai, ou seja, vocês não sabem o porquê que eu vim a este mundo. Eu vim a esse mundo exatamente com uma missão específica, que é exatamente tratar dos negócios de Deus, dos negócios do meu Pai. Então é isso, exatamente isto que Jesus está levando os seus pais humanos à reflexão, de que de fato ele não veio ao mundo com a finalidade apenas ou exclusiva para ser filho de José e Maria. Ele não veio para isso. Ele não veio também para ser um homem como os demais, para ter uma vida normal, podemos dizer assim, para viver em torno dessa própria existência. Mas ele veio exatamente para trazer Deus ao homem e levar o homem de volta para Deus. E em se tratando aqui de doutores da lei, pessoas que conheciam as Escrituras, Jesus agora estava se mostrando publicamente e ao mesmo tempo tendo a oportunidade de já lançar sementes da iluminação espiritual, da possibilidade de já abrir os olhos, por que não dizer até mesmo desses homens, que ficaram maravilhados diante da sabedoria de Jesus, que não era uma sabedoria comum, era uma sabedoria espiritual. Então Jesus ele vai exatamente levar os seus pais a essa reflexão. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?
Aí o verso de número 50 nós temos: e eles não compreenderam as palavras que ele dizia, naquele momento eles não compreenderam, porém os versos sequentes, principalmente o verso 51, nós temos o seguinte: e Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, que era a sua cidade, e era ali sujeito em tudo. Isso aqui é um dado interessante, que Jesus ele era obediente aos seus pais carnais. Era ali sujeito em tudo, e sua mãe, Maria, guardava no coração todas essas coisas. Ou seja, tudo aquilo que Jesus falava, e no caso que Jesus testemunhou, falou quanto à questão de estar cuidando dos negócios de seu pai, lhe convinha fazer isso, essas palavras Maria guardava no seu coração. O que viria a ser essas palavras, ela pensava. Exatamente, ela guardava essas palavras, mesmo não entendendo. Ela guardava essas palavras no seu coração. E aí o verso 52, que é o verso do texto áureo, nos apresenta: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Olha que interessante, porque o texto aqui nos apresenta que Jesus crescia em sabedoria. O que é crescer em sabedoria? É crescer intelectualmente. Jesus ele crescia intelectualmente. Ele tinha um desenvolvimento intelectual saudável. Portanto, ele crescia em sabedoria, crescia em conhecimento intelectualmente. Ele crescia em estatura, ou seja, tinha um desenvolvimento físico normal, natural. E crescia também em graça, ou seja, tinha um crescimento espiritual. Nós vemos aqui tudo aquilo que o ser humano precisa. Nós vemos aqui acontecendo em Jesus, que era um crescimento intelectual, cognitivo, um crescimento físico e um conhecimento e um crescimento espiritual, que é exatamente esse conhecimento, esse crescimento na graça, que refere ao seu crescimento espiritual, crescendo também diante de Deus, enquanto um homem. E é necessário nós entendermos que nós também precisamos nos preocupar quanto ao nosso crescimento, que nós estejamos crescendo intelectualmente, fisicamente, mas também crescendo em graça, crescendo em conhecimento de Deus, crescendo espiritualmente. É claro que à medida que Jesus crescia em sabedoria, não era apenas na sabedoria humana, era também na sabedoria divina. Quando fala que ele crescia em estatura, não era só fisicamente, mas ele crescia também enquanto um homem diante de Deus. Mas também quando ele crescia na graça, ele crescia no sentido de cada vez mais estar dependendo de Deus. Porque enquanto homem, Jesus ele precisava depender totalmente de Deus. Eu sempre costumo dizer que há uma dificuldade muito grande em nós separarmos o Deus, o Jesus histórico do Jesus atemporal, do Jesus Cristo. Separar Jesus do Cristo, podemos dizer assim. Que Jesus enquanto homem é uma coisa e Jesus enquanto Cristo é outra coisa. Então é difícil nós separarmos, mas nós temos que entender que o Jesus homem, não o Jesus Cristo, o Jesus enquanto homem, ele era um homem normal, ele era um homem, vamos dizer assim, com todas as características humanas. E ele precisava, enquanto homem, ele precisava depender de Deus. Ele tinha que aprender a sujeitar-se a Deus, a ser obediente a Deus, a crescer na graça e no conhecimento, a encher-se de Deus, para enquanto homem, ele poder agradar a Deus, ter uma vida diante de Deus. Eu sei que é difícil separar essas duas naturezas, porque Jesus em momento algum ele deixou de ser Deus e em momento algum ele deixou de ser homem. Porém é necessário que nós entendamos que quando nós falamos de Jesus orando, de Jesus pedindo força ao Pai, de Jesus aqui crescendo na sabedoria, na estatura e na graça, nós estamos falando do Jesus homem.
Porque o Jesus Deus, ele é completo, ele não precisava crescer em estatura, crescer em graça, crescer em conhecimento, porque ele é o dono do conhecimento, ele é o próprio Deus. Então aqui esse texto nos aborda exatamente esse desenvolvimento humano de Jesus como um indivíduo, como um ser dependente de Deus. Aí na leitura, no comentário da lição, vamos já para a introdução da lição, nos apresenta o seguinte: na lição passada, se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Então, o Filho de Deus encarnado como um Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Então, Jesus Cristo, ele era o homem perfeito, ele era o próprio Filho de Deus. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Jesus, ele de fato se tornou humano, a sua humanidade era algo real, não era algo aparente. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Ou seja, Jesus em tudo era semelhante ao homem, exceto no tocante ao pecado, porque ele não nasceu com a semente contaminado com o pecado, apesar de ter nascido da carne. Ou seja, na carne, de ter se tornado carne, melhor dizendo. Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas se tornou homem. É o mistério da encarnação. Portanto, ele era um homem, porém, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrossim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não se conflitavam, não eram conflitivas, mas perfeitamente andavam em perfeita harmonia. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente ele pode salvar o pobre, miserável pecador. Ou seja, Jesus conhece o homem porque ele se tornou homem. E ele sabe o que é ser homem. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa doutrina, que é exatamente a doutrina da encarnação. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem, nem meio Deus. Ele não era um semideus. Ele era totalmente Deus e totalmente homem. Mas totalmente homem, totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Aí nós vamos ver aí o primeiro subtópico. Aí desse primeiro tópico nos apresenta sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade, como nos apresenta lá Isaías 9,6, que ele é o Deus forte, o conselheiro, Pai da eternidade e o príncipe da paz. Então aqui, no tocante à eternidade, Jesus enquanto Cristo, Jesus enquanto Deus, ele é atemporal, ele é o próprio Deus. Ele não tem princípio e nem fim de dias. Isto Jesus enquanto Deus, no tocante à sua eternidade, ele é o próprio Pai da eternidade. Ele não pode ser limitado, ele não é histórico no sentido da eternidade. Então isso é algo que nós temos que gravar em nossa mente. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai e criou todas as coisas. Sua atividade, ou suas atividades eternas, são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. É interessante porque o capítulo 8 de Provérbios nos apresenta exatamente algo importante sobre a sabedoria. O próprio Jesus é a sabedoria, é o verbo que se tornou carne. E olha que interessante, no capítulo 8, o primeiro verso, diz o seguinte: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. Verso 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Olha o verso 17. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me acham. Então, aqui a sabedoria é exatamente mostrando que ama aqueles que, no caso, a amam, e aqueles que
a buscam, elas vão achar. Eles vão achar. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Há versões que falam exatamente aqueles que madrugam, que gastam tempo me buscando, esses me encontrarão. E essa sabedoria se refere ao próprio Jesus. Aí o verso 25, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Então, exatamente aqui esse provérbio de número 8 é um louvor exatamente à sabedoria. Um louvor mostrando as qualidades, as características da sabedoria e uma referência ao próprio Cristo, que é a sabedoria de Deus encarnada, que é o Verbo encarnado. Então nós temos aí que na eternidade Jesus ele sempre existiu. Não houve um momento quando ele não existia e que ele passou a existir. Ele e o Pai, de fato, são uns na eternidade, são um só na eternidade. Aí o subtópico 2 nos apresenta seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Como nós temos lá no livro de João, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor. João aí, o Evangelho de João, o segundo João, o capítulo 1, verso 4, diz o seguinte: a vida estava nele. Aí o princípio do texto, é bom ler no início, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estou falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então Jesus, ele sendo nos apresentado aqui enquanto eterno, enquanto Deus, ele é nos apresentado como sendo a própria fonte da vida. Então, logo, ele tem vida em si mesmo. E é nele que nós recebemos a vida eterna. Sendo Deus de Deus, saindo do próprio Deus, sendo o próprio Deus, ele é imutável. Ele é onipresente, onisciente, onipotente, todo-poderoso, etc. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acham-se nas mãos dele. Então nos mostra exatamente esses atributos de Jesus enquanto Deus. E aí o subtópico 3, que é o que eu quero chamar a atenção de você, nos fala sobre o esvaziamento de Jesus em relação à sua glória, não em relação à sua divindade, porque ele nunca deixou de ser divino, nunca deixou de ser Deus, mas ele se despiu, se esvaziou da sua majestade, da sua glória. Então, o subtópico 3 nós temos: esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim de sua glória, de sua majestade, porque ele não deixou de ser Deus. Aí em Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 ao 11, nos diz o seguinte: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele não perdeu a sua divindade, não julgou como usurpação ser igual a Deus, exatamente falando do seu esvaziamento da sua glória. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, ou seja, sem nenhuma glória, tornando-se semelhante em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, ele enquanto Deus, ele mesmo se humilha, ele não foi humilhado, ele a si mesmo se humilhou, isso é muito significativo. Foi Jesus que se humilhou, ele não foi humilhado, ele se humilhou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, próprio Jesus o exalta enquanto Deus, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos aqui esse texto que nos retrata exatamente Jesus aqui, então ele se esvaziando da sua glória,
porém ele não usurpava ser igual a Deus, ou seja, porque ele não deixou de ser Deus. Aí o comentarista aqui da lição, ele apresenta aqui uma proposição, uma afirmação, que merece algumas ponderações aí na sequência do texto, quando ele diz o seguinte: conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus em seu ministério terreno fazia uso de seus atributos divinos, sempre que necessário. Aqui eu acho que a gente merece uma ponderação, que eu penso que Jesus ele jamais deixou de ser Deus. Em dado momento no seu ministério, ele inclusive demonstrava a sua natureza divina, no sentido, por exemplo, na transfiguração, entre os momentos quando ele, no caso, perdoava pecados, etc., quando ele falava como sendo o próprio Deus. Porém, a gente deve ter um certo cuidado, porque quando o comentarista aqui ele nos apresenta que o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos sempre que é necessário, a gente deve ponderar. Uma coisa é Jesus, em dado momento, se manifestar ou se revelar enquanto Deus. Outra coisa é fazer uso dos atributos para poder cumprir a sua missão que ele deveria cumprir enquanto homem. Então eu quero fazer essa ponderação dizendo o seguinte: Jesus ele jamais deixou de ser Deus. Ele esvaziou da sua glória, não da sua divindade. Porém, enquanto homem, é necessário que nós entendamos um Jesus totalmente homem. E eu não creio, e penso isso à luz das Escrituras, eu não creio que Jesus realizou seu ministério aqui na terra lançando mão dos seus atributos de Deus. Quando eu falo seu ministério, era o desafio de vencer o mundo e de conquistar a salvação dos homens. Então Jesus, ele conquistou a vitória enquanto homem obediente a Deus. Porque se eu coloco que o sofrimento de Jesus, que as afrontas que ele sofreu, que o próprio madeiro que ele carregou, se ele fez isso lançando mão dos atributos enquanto Deus, aí eu posso dizer que seria muito fácil vencer, no caso, suportar as angústias, as humilhações, porque era um Deus ali sofrendo. Mas, na verdade, mesmo porque Jesus, enquanto Deus, ele não era passivo de sofrimento, porque ele é o próprio Deus. Um Deus, como nós cremos, ele não sofre. Um Deus, como nós cremos, ele não padece, ele não perde, ele não sangra. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado. É claro, como falei, é difícil separar a natureza divina de Cristo da natureza humana. É difícil separar o Jesus homem do Jesus Deus, porque em momento algum Jesus deixou de ser Deus. Porém, também Jesus ele foi totalmente homem. E eu creio plenamente que a vitória que Jesus conquistou por nós, o seu ministério, o desafio de sofrer, de padecer, de ser humilhado, de poder ser obediente a Deus, até a morte de cruz, ele fez isso como homem. Então, o sofrimento que Jesus teve foi um sofrimento real. Ele sofreu dor, ele sofreu fome, ele sofreu escárnio, ele sofreu tudo aquilo que o homem sofre. Ele, inclusive, foi tentado, e eu creio que em todas as áreas que o homem pode ser tentado. Porém, ele, diferente de Adão, que ao ser tentado decidiu desobedecer, Jesus, mesmo sendo tentado, ele decidiu obedecer. Então, na minha concepção, enquanto homem, Jesus ele foi obediente, ele foi capacitado por Deus e ele decidiu ser obediente a Deus, dizer não para o pecado, vencer o pecado, experimentar as nossas dores, até mesmo para poder nos entender, se compadecer de nós e nos remir, conquistar a vitória na cruz, para nos redimir dos nossos pecados. Então eu faço essa ressalva porque, da maneira que o comentarista coloca aqui, sem maiores explicações, quando ele coloca que o Senhor Jesus, em seu ministério,
em seu ministério terreno, fazia uso dos atributos divinos, eu não penso dessa forma. Que no ministério divino, no ministério terreno de Jesus, o Jesus Deus, em dado momento ele mostra-se a sua natureza, no sentido de mostrar que Deus estava entre os homens, isso eu não tenho dúvida. Mas no sentido da sua missão, do cumprir o seu ministério, eu não penso que ele lançou mão do atributo de Deus, porque não faz sentido. Qual sentido faria a encarnação de Jesus se ele tivesse que cumprir essa missão lançando mão dos atributos de Deus? Então, para que a sua humanidade? Por que ele se tornou carne? Então, é necessário que nós façamos, ainda que não seja fácil, que nós façamos esta separação. Aí, na sequência, o texto nos apresenta, para fechar esse tópico, em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, porque nunca deixou de ser Deus, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito ciclo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Então, em dado momento, os discípulos sabiam muito que nenhum homem poderia fazer aquilo que Jesus fazia. Ele reconhecia que ali havia a divindade também entre eles. Aí Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 14, verso 33, Mateus 14, 33 diz o seguinte: e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Então havia esse reconhecimento por parte dos discípulos. Aí o segundo tópico da lição nos apresenta Jesus, verdadeiro homem. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Então isso aqui é interessante, é um ponto interessante, porque já havia profecias que o Messias viria. E uma vez que o Messias, no caso, era uma promessa para os judeus, quando Jesus então... quando o Deus encarnado aqui por meio no caso da concepção, da encarnação e do nascimento desse Deus encarnado, isso não pega os judeus de surpresa, porque já havia essa promessa. Mesmo que eles vão rejeitar a Jesus, mas isso para eles não era uma surpresa, uma total surpresa, porque eles já esperavam exatamente pelo cumprimento dessa promessa. Então, pelas Escrituras, no caso aí, do Antigo Testamento, já havia essa promessa que o Messias iria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então, não só judeus, como o mundo gentílico como um todo, ele foi preparado para a vinda, no caso do Messias, porque havia profecias e todo o cenário também preparado para isso, mas infelizmente os judeus vieram a rejeitar a Jesus. Aí o primeiro subtópico desse segundo tópico, Jesus, o verdadeiro homem, nos apresenta: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. Ele era o próprio Deus, a ideia de estar no seio é de fazer parte da própria Trindade. Como no livro de João, por exemplo, João 1, verso 18, nós temos aí o seguinte, João capítulo 1, verso número 18. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que se refere a Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus era o unigênito de Deus. Então, quando diz aqui que o Deus unigênito que está no seio do Pai, mostra exatamente que Jesus, enquanto Deus, ele sempre esteve com Deus, no seio de Deus, sendo o próprio Deus. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Desde o princípio, ele participa da criação. Ele é o verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Ele estava com Deus desde o princípio, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o subtópico 2, profetizado no Antigo Testamento.
A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. Lá no Gênesis, nós temos lá a profecia no livro de Gênesis. Ele é o que? Ele é a semente da mulher, lá no livro de Gênesis, que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é o sol da justiça que havia de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Entre ambos os livros, há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel quanto para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada. Ele é o tema da aliança de Abraão, com Abraão, quando a Bíblia diz que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 a 3, quando Deus faz uma promessa a Abraão. Lá Gênesis, podemos ler, Gênesis capítulo 12, nós temos o seguinte, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3, nos diz o seguinte: Ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que te mostrarei. Eu te farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E todo o universo, toda a humanidade foi bendita em Abraão, porque é da geração de Abraão que vem o Messias. Então Jesus, ele faz parte dessa aliança de Deus feita com Abraão, como também em 2 Samuel, dessa aliança feita com Davi. Esses dois grandes nomes do judaísmo. Aí primeiro, 2 Samuel, nós temos lá no capítulo de número 7, 2 Samuel, capítulo 7, verso de número 16. 2 Samuel 7, 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. E aqui fala exatamente da descendência de Davi, de Jesus, que haveria de reinar para sempre. Então temos aqui Jesus presente nessas duas grandes alianças de Deus, com Abraão e também com Davi. Subtópico 3. Encarnado no Novo Testamento. Um filho de Deus tornou-se de fato carne, como a Bíblia nos fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, era real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Apesar de uma concepção sobrenatural, Jesus ele nasceu como qualquer outro homem. Maria teve as dores de parto, a experiência como qualquer uma outra mulher. Enquanto homem, sentiu nossas dores, incômodos, teve fome e teve sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Gente, isso aqui é muito significativo. Por quê? Porque existem pessoas que pensam que Jesus, pelo fato de ser Deus, anula a humanidade de Jesus. Como se, no caso, as dores que a Bíblia fala, o incômodo, a fome, a sede, o choro, fossem algo apenas simbólico. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, é porque ele teve fome mesmo. Quando a Bíblia diz que ele entristeceu, é porque ele ficou triste mesmo. Quando diz que ele chorou, é porque de fato ele chorou. Não fica arrumando explicações, espiritualizando tudo, como se Jesus não fosse humano. Alguns dizem, mas Jesus, que era Jesus, teve que orar. Claro que Jesus tinha que orar. Enquanto homem, Jesus ele tinha que ter as mesmas iniciativas que eu e você deve ter no tocante à dependência de Deus. Jesus tinha que orar mesmo. Se ele quisesse vencer, depender do Pai, ter um ministério vitorioso, ele tinha que orar, ele tinha que vigiar. Ele tinha que, de fato, se colocar na inteira independência de Deus. Ele mesmo diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, que o ungiu, o capacitou para o ministério. Então é necessário que nós entendamos que Jesus, enquanto homem,
Quando a Bíblia diz que ele sentiu dores, foram dores mesmo. Quando ele sentiu tristeza, era tristeza mesmo. Quando ele chorou, por exemplo, chorou por Lázaro, chorou por Jerusalém, ele estava chorando mesmo de tristeza. Ele tinha suas emoções. Então é necessário que nós entendamos que a encarnação de Jesus foi algo real. Ele experimentou o que nós experimentamos para poder até mesmo nos compreender. Então ele teve sede, ele teve fome, ele chorou. Uma profunda tristeza ali no jardim do Getsêmani. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Ele tinha um corpo, ele tinha uma alma, ele tinha um espírito. Ele era um homem completo. Concluindo, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita. Em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado, como já falei. Ele não era contaminado pelo pecado, ele não tinha o vírus do pecado, assim como os nossos primeiros pais. Porém, o diferencial é que nossos primeiros pais, ao serem tentados, eles desobedeceram. Jesus, ao ser tentado, ele se manteve fiel a Deus. Ele é exatamente o último Adão, o Adão perfeito. O Adão que foi tentado no deserto, mas resistiu à tentação. Diferente do primeiro Adão, que foi tentado num jardim e fracassou. E aí o comentarista ele fica dizendo, ele não estava, aqui é um outro ponto, que eu faço uma ponderação, que o comentarista fecha esse tópico dizendo o seguinte, ele não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. É claro e evidente que Jesus ele não estava sujeito ao pecado original. Ele não estava sujeito ao pecado original. Em que aspecto? Porque ele não trazia em si o vírus do pecado. Então, nesse aspecto, sim, Jesus ele não estava sujeito ao pecado original porque ele não tinha pecado, ele não nasceu com o vírus do pecado. Porém, quanto ao aspecto que ele não estava sujeito a ser tentado, a experimentar o pecado, aí é uma outra leitura. Jesus, eu creio dessa forma, que enquanto homem, ele decidiu ser obediente a Deus. Mas ele foi tentado a pecar, sim. E não faz sentido tentação sem a possibilidade de experimentar. Porém, Jesus, ele experimentou o pecado? Não. Mas ele foi tentado a experimentar? Sim. Uma coisa é dizer, Jesus, ele não foi tentado no aspecto porque ele não estava sujeito, melhor dizendo, ao pecado original, porque ele era santo, ele era puro, como Adão no seu estado de natureza. Ele não trazia em si o pecado original. Porém, ele foi colocado em situação para ser tentado, para decidir em obedecer ou não, experimentar ou não o pecado, sim. Porém, Jesus venceu a Satanás e ele próprio, usando da palavra, ele diz o quê? Que deveria servir só a Deus, que deveria, no caso, honrar só a Deus. E ele vence a tentação por meio da palavra e da obediência a Deus, com a qual ele serviu a Deus até a morte e morte de cruz. Então, é meio perigoso algumas expressões, porque nós temos que esclarecer alguns pontos. Então, dizer, por exemplo, ele não estava sujeito, quer ao pecado original, concordo plenamente. Mas ele não estaria sujeito ao pecado experimental no aspecto, ele não estaria sujeito a ser tentado e decidir obedecer ou não a Deus, eu penso que sim. A tentação foi algo real, porém Jesus, como homem, ele decidiu obedecer e ele venceu até a morte de cruz. O subtópico 4 nos apresenta, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Esse é um ponto muito importante. Jesus ele nasceu na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? A lição vai nos apresentar. É exatamente o cenário propício para o aparecimento de Jesus. Jesus ele não veio nem antes e nem depois do tempo. Ele veio na plenitude do tempo. Então, o que é a plenitude do tempo? É o tempo certo, onde todo o cenário estaria preparado para então Jesus entrar em cena. Cenário político, cenário religioso, a questão da língua,
todo o cenário necessário para que Jesus viesse ao mundo estava preparado e ele veio exatamente na plenitude dos tempos, no momento exato. Então, o subtópico 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Jesus vem na plenitude dos tempos. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Então, Deus, na sua presciência, ele prepara 2 povos, 3 povos, 3 culturas, para que favorecessem, construíssem as possibilidades materiais objetivas para o aparecimento de Jesus e a propagação da sua proposta de salvação do seu evangelho. Quem foram esses povos? Foram exatamente o povo de Israel, no caso os gregos e os romanos. Foram os 3 povos principais que fecham aí a plenitude dos tempos para a vinda de Jesus. Através de Israel, o que nós temos? Através de Israel, as sinagogas espalhadas por todas as nações, ou seja, já havia um sentimento religioso na nação de Israel quanto à vinda do Messias prometido, e havia toda essa propagação da vinda do Messias e também a religiosidade de Israel, uma religião, num caso, monoteísta. Havia ali, quando se tornou, se teve a necessidade de popularizar o acesso ao povo, ao lugar de adoração. Nós vimos aí exatamente dentro de um contexto onde já não era mais restrito ao templo. Nós já temos aí exatamente a questão das sinagogas, que já logo mais o povo judeu vai contribuir muito para a questão das sinagogas, quando os israelitas já não ficam mais presos aos templos, mas já se cria várias sinagogas, inclusive sinagogas essas utilizadas pelos apóstolos para propagar a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Então tudo isso foi uma contribuição dos judeus, a questão do sentimento religioso e da própria criação de sinagogas, onde os apóstolos eles utilizavam exatamente para poder, não só apenas, mas utilizava muito essas sinagogas como um meio para poder propagar a mensagem redentora de Cristo. Então temos, no caso aí do povo de Israel, esse legado do sentimento religioso, das sinagogas que foram férteis para a propagação do Evangelho. Isso está muito claro lá no livro de Atos. Também em relação ao povo grego, nós tivemos o que da Grécia? Exatamente, dentre as contribuições, nós temos o idioma, a língua grega e o koiné, que era esse grego mais popular, difundido ali pelos soldados, e essa língua se tornou, dentro daquele contexto, uma espécie de uma língua universal, era uma língua comercial, era uma língua de propagação a nível, vamos dizer assim, universal, dentro daquele contexto, é claro, e isso, é claro, favoreceu a propagação da mensagem de Jesus. A questão da língua do grego, como também a própria questão, uma outra herança muito grande do grego para aí, a plenitude dos tempos, foi a questão exatamente da filosofia, das ideias da filosofia. Uma vez que, antes da filosofia, nós sabemos que o mundo, tudo era explicado através da mitologia, e a filosofia ela vem exatamente explicar através de um raciocínio lógico, através da razão. E nós sabemos, por exemplo, que o Evangelho de Cristo, ele é exatamente a proposta do cristianismo no geral, é uma proposta de esclarecimento. Então, dentro de um contexto, uma religião que surge, ou eu não diria nem religião, eu coloco mais assim, a proposta de Cristo como sendo um estilo de vida, que preza pelo conhecimento, pelo uso da razão, pela reflexão, pela questão da livre escolha, e o próprio Jesus como o verbo encarnado, a sabedoria de Deus encarnada, e o próprio ministério de Cristo era pautado no ensino, na reflexão. Jesus não queria ninguém seguindo de forma iludida, enganada,
mas sempre ele deixava diante dos homens a escolha de querer ou não segui-lo. Então, a filosofia, através dos seus questionamentos, no caso do uso da razão, da busca pelo conhecimento, ela favoreceu muito a propagação do evangelho, uma vez que casava essa mensagem do evangelho com a própria questão da filosofia, com a própria questão da língua grega. Então, foi uma contribuição enorme dos gregos quanto à questão da língua e da própria filosofia. E também um outro povo que contribuiu decididamente para a propagação do evangelho, mesmo que ele perseguiu o cristianismo, mas a própria perseguição estava nos planos de Deus para fazer com que o cristianismo, ele de certa forma propagasse por todo o império de então, foi exatamente os romanos. Uma vez que os romanos eles dominavam ali todo o entorno do mar Mediterrâneo, dominavam o mundo da época, construíam estradas imensas que favoreciam a segurança nas estradas, que favorecia, no caso, a questão do correio ser mais ágil, da segurança, estradas guarnecidas, tudo isso que favoreceu a propagação do evangelho. Não só ali em Jerusalém, Samaria e Judéia, mas, vamos dizer, nos confins da terra de então. Então, o povo romano, através da Pax Romana, da paz romana, da segurança nas estradas, isso favoreceu muito, muito e muito a propagação do Evangelho de Cristo. O subtópico 5 nos apresenta: em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel, sob a lei de Moisés e a lei romana. Jesus era um judeu, cumpridor da lei judaica, e ele nasceu exatamente nesse contexto de domínio do Império Romano. Exatamente no domínio do Império Romano foi quando Jesus nasceu e foi apresentado ao mundo. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto diante dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos, no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Ele tinha uma vida exemplar, ninguém o acusava de pecado. Ele foi o homem perfeito que veio, através do seu exemplo, do seu ministério, libertar a humanidade. E aí, o último tópico da lição, o tópico 3 da lição, nos apresenta Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? É uma pergunta que o comentarista faz. Aí ele vai e responde: sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, que é o experimental. Aí com aquelas mesmas observações que eu fiz antes. Jesus, na verdade, quando o comentarista coloca aqui, sim, ele era semelhante a nós, mas melhor do que nós, por não estava sujeito ao pecado original, concordo. Ele não tinha o vírus do pecado, mas ele não estaria sujeito ao pecado experimental caso ele desobedecesse ao Pai, caso diante de uma tentação ele viesse sucumbir. Aí é uma coisa que uma questão que merece uma reflexão. Porque, repito, não faria sentido a tentação se não houvesse a possibilidade de Jesus enquanto homem, não enquanto Deus. Enquanto homem, não houvesse a possibilidade de Jesus querer desobedecer, vamos dizer assim, não ser obediente ao Pai. Mas enquanto a Bíblia fala, a Bíblia deixa bem claro que em tudo ele foi obediente ao Pai, até chegar à morte e morte de cruz. Dado momento ele pede a Deus: passa de mim esse cálice. Não, mas se não é possível, faça a sua vontade. Então, nós temos que ter um certo cuidado com algumas reflexões. É claro que cada um tem direito de expor aí o que há, o seu ponto de vista, mas a gente tem que ter cuidado, porque algumas coisas ficam difíceis de entender, como falei num outro momento, porque eu não consigo, porque se eu coloco Jesus, eu não consigo separar o Jesus humano do Jesus Deus, e eu começo a defender que Jesus ele encarou aqui na morte, as aflições, tudo aquilo que ele encarou aqui, mas ele encarou isso como um Deus, isso se tornaria muito fácil para Jesus. Mas eu penso que Jesus realmente ele encarou enquanto um homem obediente, fez diferente de Adão, que tinha todas as chances para poder ser fiel a Deus e não foi. E Jesus tinha tudo ao contrário,
tudo favorecia para ele desobedecer, para ele fracassar, mas ele foi fiel a Deus até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro subtópico nos apresenta a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente. Aí eu comentaria, se não era aparente é porque era total, é claro. Então não pode se contradizer. Era tão real quanto a nossa. Em momento algum, olha aqui é uma pequena contradição do comentarista em relação ao que ele falou num outro momento. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Então isso é necessário? Sim, com certeza. Concordo plenamente. Seria bom que isso ficasse claro também no restante, quando o comentarista ele deixa algo meio que solto. Mas, na verdade, eu concordo plenamente com essa fala. Em momento algum, Jesus usou da sua divindade para suprir suas carências humanas, porque ele tinha que vencer como um homem. Ele tinha que vencer como um homem. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e a sua sede. Ele não lançou mão dos seus atributos de Deus em dado momento que ele tinha que, de fato, agir como homem. Não só nesse momento, não só nesses exemplos, mas em outros momentos, quando do sofrimento, de encarar a morte, de vencer o pecado, etc. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. Então Jesus, ele também era cheio do Espírito de Deus para realizar no poder de Deus as obras de Deus. O Senhor Jesus era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado, mas não pecou, e ele é o nosso exemplo de homem vitorioso. Subtópico 2, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, como já falei, o primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Então mostra aqui que não é a questão de localidade, não é a questão de circunstâncias. Que Jesus estava em circunstâncias desfavoráveis. Por exemplo, lá no deserto, no Calvário. Mas ele foi fiel a Deus, enquanto Adão estava no jardim e fracassou. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Não era menos humano que Adão, com certeza. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós. Então, enquanto homem, na sua plenitude de humanidade, ele venceu as tentações. Quer dizer o quê? Que se ele venceu, é que ele poderia fracassar, mas não fracassou. Ele venceu as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Então, Jesus venceu como homem, para que nós também pudéssemos vencer. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso. Por que a humanidade não foi um fracasso? Porque a humanidade em Jesus humano, ela foi salva. Então a humanidade, o projeto de Deus para criar a humanidade não foi um fracasso, porque em Jesus a humanidade foi restaurada e é restaurada. Então, a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Finalmente, o último subtópico, a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, e aí nem ao pecado experimental. Ele bate nessa tecla aqui, que eu tenho minhas ressalvas. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Pontuando aqui que Jesus ele foi separado dos pecadores porque ele não carregava em si a semente do pecado, mas porque também, enquanto homem, ele se resguardou. Ele decidiu ser obediente a Deus, separar-se para Deus também, enquanto homem. Louvado seja Deus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios, plenamente. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então Jesus, ele é o modelo de que nós, enquanto homem, se nós decidirmos ser obedientes a Deus como Jesus foi, enquanto homem, nós também poderemos vencer. Conclusão. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé,
chegaremos à estatura de varão perfeito, que é o próprio Jesus. Homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu espero que eu tenha contribuído em alguma coisa com essa revista. Se em algum ponto alguém tem alguma dúvida e queira também fazer um comentário no vídeo, assim que for postado o vídeo, fiquem à vontade. E eu peço que vocês orem por mim, orem por nós, e vamos estar orando pela nossa nação, para que Deus, não somente a nossa nação, mas o mundo como um todo, para que Deus ele venha estender as tuas mãos, ter misericórdia de nós, que toda ameaça, que todo mal que esteja aí projetado, que esteja aí tomando proporção a níveis mundiais, que seja detido no poder do nome de Jesus, que a mão de Deus esteja guardando a tua vida, guardando a tua família, que nós, enquanto igreja, que nós possamos fazer a nossa parte, que é falar do amor de Cristo aos homens, e também repreender toda a força do mal, toda doença, todo vírus, toda peste, entendeu? E que nós estejamos diante de Deus como igreja, que não venhamos a nos acovardar, mas que possamos estar conscientes de que tudo aponta para a vinda de Jesus. Nós não devemos estranhar quando vem pestes, sinais que já foram exatamente vaticinados, que o próprio Jesus já alertou, a sua palavra tem alertado quanto a isso. Mas que estejamos com os nossos olhos voltados para os céus, na nossa confiança de que tudo que acontece está debaixo do controle de Deus, e que por mais ansiosos que nós estejamos, nós não podemos acrescentar um palmo à nossa existência. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que você tenha a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém.